Olá pessoal, estamos aqui para falar hoje sobre a ofensiva alemã. Os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial foi marcado por conflitos navais onde a Alemanha tentava desestabilizar o comércio britânico, né, com ataques submarinos, né? Os alemães estavam meio que esperando assim melhores condições climáticas para uma ofensiva por terra. Então, quando as condições climáticas permitiram, em abril de 1940, os alemães começaram uma ofensiva por terra. Primeiro, a Dinamarca e a Noruega foram rapidamente dominadas. Em seguida, no mês seguinte, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Lembrando que os alemães eles utilizavam daquela estratégia chamada Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, né? Um bombardeamento intenso e depois eles já enviavam a cavalaria e em seguida a infantaria, assim, muito rápido, que foi uma estratégia de vanguarda na época, né? Que fez com que eles conquistassem praticamente toda a Europa, né? Enquanto eles estavam ocupando esses países, França e Inglaterra estava tipo uma expectativa, né? A França construiu a chamada linha Maginot, né? Que eram fortificações nas fronteiras com a Alemanha e Itália, interligadas por túneis subterrâneos. Devido à experiência já na Primeira Guerra Mundial, eles esperavam uma guerra de trincheira, assim como na Primeira Guerra Mundial. Só que isso não aconteceu, porque os tanques, né, os alemães, eles contornaram essa linha, imaginou, passando por algumas áreas de floresta e chegaram na França, né? Chegaram na França e derrotaram a França. Tanto que eles vão formar um governo colaboracionista. Vai haver um governo colaboracionista com o regime nazista, que pegou quase toda a França, né? Liderada pelo Marechal Pétain, inclusive. Enquanto aí, quando após ter dominado já Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, os alemães partiram para cima da Inglaterra. Só que vocês sabem que a Inglaterra não tem ligação direta, né, por terra com o continente europeu. É uma ilha, então a estratégia do Hitler foi bombardear a Inglaterra. Só que os ingleses eles conseguiram desenvolver um sistema de radar que tipo previa, conseguia identificar o avanço aéreo alemão. Então eles rechaçavam, né, esses ataques. Tanto que o saldo foi de 1.700 aeronaves alemãs destruídas contra 900 inglesas, né? Ou seja, os ingleses deram uma surra nos alemães nessa batalha aérea, nessas batalhas aéreas, né? Enfim, Hitler vendo então que estava difícil, né, em relação a conseguir conquistar a Inglaterra, que se tornou o último foco de resistência contra os regimes totalitários que o nazismo representava. Ele vai mudar a estratégia. E qual foi a mudança? Lembrando na aula anterior, ele vai simplesmente romper com aquele pacto de não agressão que ele havia firmado com o Stalin, né? E vai colocar em prática a Operação Barbarossa. Essa operação foi muito violenta, porque os alemães foram para cima com tudo da União Soviética, né? E vocês sabem que a União Soviética foi um território muito grande, e os alemães adentraram mesmo, chegando às portas de Stalingrado e Moscou, né? Só que eles não contavam com com a tática de terra arrasada que os soviéticos promoveram, né? Ou seja, eles não evitaram ao máximo o confronto direto com as tropas alemãs, né? Iam destruindo tudo que eles deixavam para trás, né? Então eles não deixavam nenhum tipo de alimentação
ou de prédios inteiros que poderiam ser utilizados como uma espécie de base para o exército alemão. E aí logo veio o inverno, o que vai fazer com que os alemães sofram, né? Assim como Napoleão Bonaparte, né? Da França. Então, os alemães vão perder muitos homens, né? Na ocupação da União Soviética, né? Toda aquela preocupação que o Hitler teve de não assim colocar numa guerra em duas frentes no início do conflito, ele coloca por terra isso quando ele coloca em prática a Operação Barbarossa, né? Simultaneamente a gente vai identificar a ofensiva japonesa contra os Estados Unidos, né, na Batalha de Pearl Harbor, quando os japoneses, entendendo que os Estados Unidos eram um perigo para sua expansão imperialista no Pacífico, né, decidem atacar a maior frota naval que existia na época, que ficava lá aportada em Pearl Harbor, né? Então é nesse episódio que vão surgir os primeiros pilotos kamikazes, inclusive do Japão, né? Eles vão trazer muitas baixas para os americanos, né? A gente pode dizer que foram mais de 2.000 baixas americanas nesse ataque japonês à base de Pearl Harbor. Só que, como a gente pode dizer, foi um tiro que saiu pela culatra em relação aos japoneses. Porque com esse ataque, o presidente Roosevelt, americano, ele vai conseguir convencer o parlamento, né, os políticos americanos a apoiá-lo em uma guerra, né, entrar na guerra, né, do lado dos aliados. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois desse ataque, ele vai conseguir aprovação no Congresso americano, e aí a economia americana vai ser toda voltada para a guerra. Eles vão reconstruir rapidamente a sua frota naval, né? Os americanos, não tem como questionar essa habilidade que eles possuem, né? E logo vão se preparar para o contra-ataque, né? Enquanto isso, o Japão, acreditando que os Estados Unidos estavam mortos, né? Vamos colocar assim, entre aspas, promoveu uma ascensão imperialista ali no Oceano Pacífico. Só que na Batalha de Midway, né, eles vão perceber que os Estados Unidos estavam mais vivos do que nunca, e vai ver todo o processo de reversão dessa conquista. E aí a gente vê uma mudança de panorama da guerra, né? Na União Soviética, os soviéticos na Batalha de Stalingrado vai conseguir derrotar os alemães, a primeira grande derrota mesmo dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e vai começar expulsar os alemães de todos os países que eles haviam conquistado no leste europeu, até chegar em Stalingrado, e vai implantar o socialismo de uma maneira totalitária nesses países, né? E no Pacífico, os japoneses vão começar a recuar também perante a ofensiva americana, que vai culminar com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, que é o maior atentado terrorista, um dos maiores atentados terroristas que a gente pode dizer assim que o mundo já presenciou, né, porque eles acabaram com 2 cidades inteiras, né? Os Estados Unidos criticam tanto o 11 de setembro, mas o que eles fizeram em Hiroshima e Nagasaki foi muito pior. Tipo assim, 300.000, 200.000 pessoas, uma bomba, pá, já era. É algo desumano, né? Mas enfim, e aí vai forçar, enquanto a Alemanha já tinha assinado, né, os russos, né, os soviéticos, vão chegar em Berlim, foram os primeiros a chegar em Berlim, vão fazer a Alemanha assinar o armistício, né? Pouco tempo depois das bombas atômicas, né? O Japão também assina o armistício, e aí acaba a Segunda Guerra Mundial, desculpe. Acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vê o surgimento de 2 grandes potências, né? Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que vai ser o preâmbulo aí da chamada Guerra Fria. Valeu, pessoal. É isso aí, estudem para a prova. Até mais.